quando eu reclamo, quando eu fico murmurando, quando eu fico falando de tanta coisa negativa, ela destrói 3 áreas do nosso cérebro, acredita? Ela destrói a nossa capacidade cognitiva, ela destrói a memória e ela também destrói a minha capacidade de tomada de decisão. Então, a reclamação, a murmuração, as palavras negativas, ela destrói o nosso cérebro. Se você não separar o pessoal do profissional, você vai ficar doente. E aí você tem que ter a expertise de olhar para aquele time e falar, tá, com esse comportamento negativo dessa pessoa, o quanto isso de fato impacta o negócio. Porque se você for ficar trocando todo mundo, não para ninguém. Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Cérebro do Negócio. Eu estou aqui com meu amigo Mamba. O que nós vamos falar sobre hoje, Mamba? Hoje, Erika, a gente trouxe, por sugestão da equipe também de produção, um tema que tem a ver com a Bíblia, que tem a ver com uma história de um personagem bíblico, e a gente vai falar de várias coisas. Mas antes, vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal? Com certeza. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, você que não compartilha o nosso podcast, por favor, clica aqui para você nos seguir, compartilha e assiste os outros episódios, porque olha... Não é porque foi eu e o Mamba que fez não, tá? Mas, desculpa, mas a gente é bom. A gente tem aqui atrás 8 pilares da liderança de Cristo. Esse é o título do livro da doutora Erika Bellon. Sim. Mas ele não é religioso. Não. Ele não é para você se converter, para você orar, não. Ele demonstra um conhecimento muito grande da Bíblia, que a doutora tem, e que é aplicado à gestão empresarial, se ajeita muito bem e soluciona muitas coisas, traz muito conteúdo. Por isso que a gente vai falar hoje de um personagem bíblico. Você conhece o Neemias? Neemias, opa, conheço muito. O Neemias, ele era copeiro do rei. O que significa que o copeiro faz? Você brincou até que você fala para alguém fazer isso, mas o copeiro, uma das tarefas que ele tinha era salvar a vida diariamente do rei. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o copeiro do rei, ele que experimenta todas as comidas antes do rei comer. Então, ele come para saber se a comida não está envenenada. Então, olha o grau de confiança que o rei tinha que ter em Neemias. Escuta um pouquinho a história de Neemias. Vai lá, Mamba. O Neemias era de Jerusalém, mas ele trabalhava para o rei Artaxerxes I de Pérsia. Sim. E um belo dia ele fica sabendo que os muros de Jerusalém tinham caído, estava todo nas ruínas. Exatamente. E o pessoal de lá estava vivendo em indignidade, em vergonha e passando muito sofrimento. Ele orou e ele pediu para o rei voltar e liderou uma equipe. E aí entra a parte de ser um influencer positivo. Exatamente. Né, para reconstruir esses muros em 52 dias. Exatamente isso. Como que alguém pode enfrentar um desafio desse tamanho, enfrentando críticas, enfrentando que o pessoal não acredite e tudo isso aí? Eu digo para você que quando você tem o seu propósito muito bem claro de quem você é e de onde você quer chegar, não tem quem pare você. Nada nem ninguém pode parar uma pessoa que não desiste nunca, Mamba. Quando eu fui escrever esse livro, eu recebi críticas, inclusive na ocasião, eu recebi uma crítica, nossa, mas você vai colocar o nome de Jesus na capa do livro, né? E a gente coloca bem estampado Cristo na capa do livro, sim, mas você vai ter dificuldade de vender. Eu recebi assim, a gente teve muitos entraves para esse livro sair, mas eu tinha um propósito muito bem claro dentro de mim. Então, quando você sabe quem você é e onde você quer chegar, não tem nada que te pare. Exatamente, isso que aconteceu com Neemias. Exatamente. Ele foi lá e com fé, com a ajuda do povo e acreditando na possibilidade e nas capacidades deles, ele enfrentou um processo muito difícil, mas ele conseguiu. Por isso a importância, né? Porque Neemias, o livro de Neemias, hoje, ele é um dos livros mais lidos quando o assunto é liderança, gestão de crises. Né? A gente às vezes fica procurando tantos livros de tantos players de mercado, mas o livro de Neemias, ele traz essa clareza. E quando você traz isso para dentro da organização, olha a importância dessa liderança ter propósito, dessa liderança ter clareza, dessa liderança conseguir engajar o time, porque como que a gente engaja o time, Mamba? A gente engaja o time quando a gente tem credibilidade
e reputação para levar esse time. E era tudo que Neemias tinha. Né? Ele tinha credibilidade, ele tinha reputação, ele tinha liderança, ele sabia convencer as pessoas e, acima de tudo, ele era um baita de um vendedor, porque ele teve que vender a ideia da reconstrução do muro para que as pessoas, então, viessem fazer aquilo para ele, porque ninguém constrói nada sozinho, né? E aí, quando a gente fala de vender, o principal elemento aqui nessa história é que ele acreditava naquilo. Sim. Que ele estava vendendo. Exatamente. Porque você não consegue vender algo se você não acredita. Não, por isso que o endomarketing dentro da empresa ela é fundamental. Se eu vendo consultoria aqui, eu falo muito aqui na empresa, né? Quem que é o produto? O produto sou eu. Eu sou o produto. O meu produto não é consultoria, não é mentoria, não é treinamento. O produto é Érica Melon. Então, quem trabalha aqui, principalmente na área do comercial, isso é o endomarketing. Eu tenho que, de alguma maneira, ser uma referência para essas pessoas, porque senão não sai uma venda. Exatamente. Agora, falando das críticas que você teve com o livro, que o Neemias teve naquele momento e que outros líderes históricos, não só religiosos, tiveram que enfrentar, como a neurociência explica o poder das palavras negativas no nosso cérebro? Absurdamente. Olha, Mambas, para você ter uma ideia, a reclamação, quando eu reclamo, quando eu fico murmurando, quando eu fico falando de tanta coisa negativa, ela destrói 3 áreas do nosso cérebro, acredita? Ela destrói a nossa capacidade cognitiva, ela destrói a memória e ela também destrói a minha capacidade de tomada de decisão. Então, a reclamação, a murmuração, as palavras negativas, ela destrói o nosso cérebro. Isso já é cientificamente comprovado. E aí a gente está falando não das palavras que vêm dos outros só. Não, das minhas também. Exatamente. Sim, exatamente. Você ficar 30 minutos ouvindo uma pessoa reclamando, você destrói 3 áreas do seu cérebro. E não é só ouvindo, é você falando também. É a mesma coisa que acontece. Quando a gente está na frente de um problema, de um grande desafio, muitas vezes a gente se congela. Sim. E não sabe como fazer. Exatamente. Tem como a liderança treinar para isso não acontecer? Ou como que eu posso enfrentar esse medo de me congelar ante uma decisão difícil ou ante um desafio difícil? É difícil a gente poder dizer para uma pessoa, né? Como é que a gente ensina coragem para alguém? É muito difícil você ensinar coragem. Mas quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Quando você tem um porquê muito bem declarado na sua vida, você enfrenta qualquer como. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas aqui vocês conhecem que procrastinam para fazer atividade física? Arrumam todas as desculpas possíveis para não fazer uma atividade física. Mas se essa pessoa, de repente, fosse diagnosticada com tumor e a condição para esse tumor não crescer fosse ir todo santo dia na academia, será que essa pessoa iria? Com certeza! Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. E aí existe uma grande diferença entre os desafios com propósito Exatamente. E aquele de fazer as coisas só para passar o momento, né? Sim, sim. É uma grande diferença. E às vezes o propósito precisa ser ameaçador para você fazer. Exatamente, porque eu acostumo o meu cérebro com isso, você acredita? Eu acostumo o meu cérebro a viver sob pressão. Isso é um estilo de vida. Tem gente que só produz sob pressão. Quando está faltando 2 minutos, 2 horas para entregar o relatório, é aí que ele vai fazer o relatório. Ele viciou o cérebro em adrenalina. Isso é um vício, é um estilo de vida. A gente poderia falar que o Neemias, o Jesus Cristo, os apóstolos dele, eram os influencers da época Com certeza, dele. Jesus Cristo, o maior influencer da história. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, Eric, que bacana, né? Você vende bem, você, né? As suas palestras são ótimas, você é uma grande influenciadora, né? Gente, o maior influenciador, o maior palestrante, o maior vendedor da história se chama Jesus Cristo. Quando Neemias teve que enfrentar essa situação, ele teve que enfrentar além de todo um câmbio, uma mudança. Uma mudança. O cérebro prefere mudanças ou o cérebro prefere ficar na segurança? Zona de conforto, economizar energia, por isso a dificuldade que a gente tem de perder peso, porque o nosso cérebro quer comer muito, comidas calóricas e não gastar. Porque ele foi feito para isso, né? Então a gente realmente tem esse tipo de comportamento. Então vamos aproveitar agora que a gente está nessa vibe para você nos contar um pouquinho de que fala esse livro. Gente, o livro Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, hoje está entre os mais vendidos do país, inclusive a gente bateu o 1º lugar na categoria de negócios, o 5º lugar entre todas as categorias do Brasil.
É um livro onde eu faço um diálogo entre neurociência, administração de negócios e a minha área, né, e falo um pouco sobre teologia. Então, eu fiz esse diálogo por quê? Porque eu queria entregar uma metodologia de recrutamento e seleção, que inclusive é um método validado, que nós usamos dentro das empresas. E para validar esse método, eu fui fazendo um contraponto com como Jesus foi escolhendo esses apóstolos. Porque ele não colocou qualquer pessoa para fazer parte do time dele, ele escolhia as pessoas para fazer parte. Então ele saía, andava, observava e ia convidando aquelas pessoas que ele entendia que tinham o perfil para fazer parte do projeto. Tanto que eu faço uma avaliação de performance no perfil dos candidatos aqui, dos apóstolos. E dos 4 perfis comportamentais, tem dentro do livro. Dentro do livro. E dos 4 perfis comportamentais, teve um perfil que Jesus não coloca para fazer parte do projeto dele. E isso nos mostra que não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. Você precisa ter perfil para aquilo. Eu vejo muitas pessoas hoje encantadas com o palco, todo mundo quer ser palestrante, né? Mas cada pessoa tem o seu borogodó, tem aquele que ele vai muito bem no back. Ele é do back, né? Ele não é do front. E quando eu entendo quem eu sou, né, nesse mundo gigante, em que parte do projeto eu faço, eu tenho vida extraordinária. Eu falo isso no livro, de você colocar a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando a gente fala em neurogestão empresarial, a gente tem que falar necessariamente de um plano, de um projeto, Sim. Porque senão nada dá certo. Sim. Qual a diferença e como o cérebro deve se preparar para estruturar isso aí, para poder selecionar as pessoas certas para trabalhar com você? Bom, primeiro eu tenho que ter clareza de pensamento e organização de pensamento. Muita gente vai mal em matemática, não é por conta da disciplina, porque não tem organização de pensamento. Organizar pensamento, Mamba, você precisa ler. As pessoas que não gostam de ler, não sabem falar, não sabem escrever, não sabem se expressar. Então a leitura nos ajuda muito na organização do pensamento. Estruturar uma estratégia começa por aí. Preciso ter uma organização de pensamento para poder estruturar essa estratégia. Quando eu estruturo essa estratégia e que eu olho a complexidade do meu negócio, que inclusive é uma das especialidades nossas, a partir da complexidade do negócio, desenvolver a inteligência no negócio, então você começa ali a entender qual é a pessoa certa que vai para aquele local certo para fazer a coisa certa. Quando a gente enfrenta desafios, eles vão vir acompanhados de obstáculos e muitas vezes de inimigos que vão colocar algumas travas. Sim. No cérebro do empresário, no cérebro do ser humano, de qualquer jeito, esse inimigo está dentro ou fora da cabeça? Dentro da pessoa. O inimigo sempre está dentro de nós. O seu maior inimigo é você mesmo. Quem que é seu inimigo? Seu inimigo são os seus pensamentos negativos, o seu inimigo é a sua falta de capacidade de falar inglês, o seu inimigo é a sua incompetência de lidar com as suas emoções, o seu inimigo é a sua incapacidade de guardar segredo dos outros. É isso que é seu inimigo, não é a pessoa. Seu inimigo está dentro de você. O que acontece com aquele líder que fica quieto, que fica paralisado e fala, eu não vou conseguir passar dessa crise? Por que acontece isso com líderes que até talvez determinado momento eles estavam indo muito bem, tinham um planejamento, mas chega uma hora que eles ficam, eu não consigo. Então, eu falo que é no mar revolto que a gente vai descobrir quem é o bom marinheiro, né? A gente só sabe realmente quando o profissional é muito bom, quando as coisas dão erradas. Porque quando as coisas estão dando certas, que eu estou vendendo bem, que eu estou aí no auge, né? Porque eu tenho um time de alto desempenho, que tudo está indo bem. Então, nós vamos ver quem é de alto desempenho quando tudo vai mal. Então, quando você me traz esse cenário desse líder, eu não vejo esse líder com tanto preparo assim para estar na cadeira. Porque líder mesmo é o que vai ter know-how para trabalhar quando tudo está dando errado. A gente já teve casos aqui, por exemplo, de contratar pessoas, que a pessoa chega para mim, mas tem esse problema. Mas é exatamente por isso que eu te contratei, para você resolver o problema. Se não tivesse esses problemas, não tinha sentido eu colocar você para trabalhar aqui. Então, ainda temos funcionários que acham que problema é um problema. Você tem que agradecer quando tem problema, porque você só trabalha para resolver problema. A hora que a inteligência artificial resolver o seu problema, você sai de lá. Porque o profissional, ele está feito para criar soluções. Sim. Né? E as soluções não têm sentido sem um problema. Sem um problema. Por isso que eu falo que trabalhar é coisa de gente adulta. Criança não quer trabalhar. Criança, ela quer o quê? Ela quer assistir o desenho, né? Ela não quer, ela quer chorar e a mãe dá mamadeira. E quando você vem trabalhar para trabalhar. E trabalhar dá trabalho.
E resolver problema dá trabalho, e é só por isso que você trabalha. Então, é uma questão de ser adulto, né? A gente começou falando hoje sobre o Neemias, né? Sim, Ele combinava a oração e a ação. sim. Então tem um elemento aqui que chama fé, espiritualidade, que pode ser independente da religião ou daquilo que você acredita, tem que ter fé. Isso. Existe alguma evidência científica de que essa espiritualidade e a fé influenciam o comportamento humano? Absurdamente. Você pode explicar isso aqui a partir da teologia, a partir da física quântica, né? Então, vamos falar da física quântica agora? Olha só. Quando você pensa em pescar um peixe, você vai lá no lago, você coloca o anzol na vara de pescar, né? E você vai jogar no lago. Você jamais faria isso se você não tivesse fé de que naquele lago tem peixe. Que vai picar. E que vai picar. Então, fé é exatamente isso. Só que perceba que tem uma expectativa e tem uma ação. Neemias fez a mesma coisa. Existia um preparo da parte dele, uma fé de que ele ia conseguir, mas ele foi lá botar os tijolos em cima do muro. Agora, tem gente que acha, cria-se, né? O Brasil tem uma cultura de achar que se ela se colocar na posição de coitado, Jesus vai olhar para ele e vai dar o que ele quer. Não vai dar. A Bíblia não fala sobre dinheiro, a Bíblia fala sobre prosperidade. E ser próspero é uma coisa, ser rico não é para qualquer um. Ser rico é inteligência. E ser próspero é seguir princípios. Então, Neemias tinha princípios, por isso que ele se deu bem. A gente está trazendo muitas dicas para vocês que estão aqui nesse livro. Exatamente isso. E se isso. vocês não leram o livro ainda, vocês podem comprar, o link está na descrição desse episódio. É só clicar lá, porque vocês vão ter uma leitura que não fala de religião, fala de como liderar pessoas. Exatamente. Que essa é a chave do sucesso dentro de uma gestão. E que ela começa no processo de recrutamento e seleção. Então, vocês têm ferramentas disponíveis no livro que vai ensinar você a gerenciar, a contratar cada uma dessas pessoas. Quão é importante manter a calma ante uma tempestade quando você é líder? É 100%, né? Quando você se desestabiliza, você praticamente inativa o seu córtex pré-frontal e você para de ter inteligência, raciocínio para poder resolver. Entrou na área límbica, que é só a emoção, você vai resolver errado. Você não tem a sombra de dúvida. Então, por isso que muitas vezes não é para resolver na hora. Respira, sai, resolve amanhã. Se achar que amanhã ainda não está pronto, resolve depois de amanhã. Se depois de amanhã você ainda entender que você não está pronto, resolve daqui a algum mês, por exemplo. Mas não resolva no calor do momento, porque você vai fazer coisa errada. Quando você decidiu botar a sua cabeça para fazer essa criação, de onde que veio a ideia de falar de Cristo? Do Espírito Santo. Eu escrevi esse livro, Mamba, em 1 dia e meio. Esse livro foi escrito. Em 1 dia e meio. Porque a minha secretária na época, ela errou o cronograma de entrega do livro. E aí eu recebo um e-mail da editora falando: Érica, você pode me encaminhar o livro? E eu, hoje? É, hoje. Aí a editora me manda o print do cronograma do livro e eu tinha que entregar o livro. E aí eu falei para ela: você me dá até amanhã? Ela falou: até amanhã, no final do dia, eu te dou. Aí isso era tipo umas 10 horas da manhã. Eu desmarquei o que eu tinha no compromisso na parte da tarde no outro dia. E aí, em 1 dia e meio, eu sentei e escrevi o livro. Mas aí tem não muito tinha inteligência artificial naquela época. Nem aquele famoso, como que chama? Ghostwriter. Ghostwriter, não. Foi você. Não. Aqui é a raça mesmo. Fui eu que escrevi, é igual a minha tese de doutorado, 400 e tantas páginas, mas fui eu quem escreveu. E de onde que vem a inspiração de falar vai ser Cristo o exemplo que eu vou pegar? Por que ele? Porque, para mim, Cristo, ele é o meu ídolo. Se você falar para mim, Érica, o maior influencer da história, Cristo. O maior vendedor da história, Jesus Cristo. O maior gestor de pessoas, Jesus Cristo. Então, eu quis escrever sobre ele porque eu me sinto muito confortável de falar sobre ele. Foi por isso que eu escolhi escrever sobre ele. Por que um líder deveria ler a Bíblia, mesmo sem ele ser religioso? Primeiro porque ler a Bíblia é sabedoria, não é para qualquer um. A Bíblia não é para qualquer um, tá? Quando eu falo que ela não é para qualquer um,
Eu estou falando que você precisa de uma inteligência espiritual, que ela é dada pelo Espírito Santo, para você poder interpretar a Bíblia. A fé, não somos nós que temos fé em Deus, é Deus que tem fé em nós. Não somos nós que escolhemos acreditar em Deus, é Deus que escolhe acreditar em nós. Isso está na Bíblia. Então, a partir do momento em que desperta em mim a vontade de ter fé, ela não diz a meu respeito, é sobre ele, ele me escolheu. E isso eu tenho muita clareza porque está escrito na Bíblia. Então, como é que eu posso decepcionar alguém que me escolheu? Dentro dos apóstolos que fazem parte da equipe de Cristo no livro, o que é o mais surpreendente de cada um? O que mais me surpreende em todos eles é você pega Pedro, um cara colérico, extremamente dominante, né? Cortou a orelha do soldado. Jesus vai lá e reconstrói a orelha do soldado. E hoje a gente vê muitas críticas em cima de um perfil de liderança mais enérgico, né? Mas Jesus coloca ele para liderar, porque você tinha João, conhecido como o apóstolo do amor, né? De certa forma até narcisista, porque é ele que fala dele mesmo, né? Você não tem um versículo, é ele que escreve dele mesmo no evangelho dele, né? Ele fala dele mesmo, ele fala João, conhecido como apóstolo do amor, né? A quem Jesus queria bem, né? Então, o que mais me surpreendia nisso tudo era o quê? Era a organização do negócio. Jesus andava com os 12, era próximo de 3, mas dormia só na casa de 1. Jesus colocava alguns para assistir os milagres, não eram todos que viam todos os milagres, porque nem todos têm um modelo mental suficiente para ver as suas histórias. Então, quem mais viu história de Jesus foi Pedro, porque Pedro era empresário. Então, se supõe que ele tinha um nível de consciência maior que os outros. Então, ele não duvidava daquilo que Jesus poderia fazer. Então, ele foi uma das pessoas que mais viu os milagres. Entretanto, negou Cristo 3 vezes, né? Falou, não conheço esse cara aí, não. Né? Isso é importante para você que é líder, para você saber que nem todo mundo está junto com você. Porque na hora que a batata estoura, a grande chance do seu time dá para trás. Mas você tem que continuar, não pelo time, mas pelo seu propósito de líder. Quando você pensa num propósito e planeja um propósito, não é só pensar eu quero atingir isso por isso, você tem que saber como chegar lá. Como chegar. E aí a seleção da equipe é tão importante quanto o próprio propósito. Não tenha dúvida, porque ninguém faz nada sozinho. Só que o líder, ele tem que trabalhar, como eu falei agora, essa frustração. Porque as pessoas vão te frustrar, as pessoas vão te decepcionar. E você tem que não estar se apegado a isso, mas você tem que estar apegado lá na sua meta, no objetivo final. A equipe vai conseguir te levar lá? Vai, é isso que importa. Decepção você vai ter, traição você vai ter. Gente, presta atenção. Jesus pregava amor, mataram o cara e pregaram ele na cruz. Por que você acha que não vão fazer isso com você? Traíram Jesus. Judas andava com ele, assistia os milagres dele, era mentor dele. O cara vende ele por 30 moedinhas de prata. E aí você acha que você, líder, vai ter uma equipe extraordinária? Entenda uma coisa, não existe isso. Você resolveu abrir uma empresa, vai ter problema. Isso é o que acontece todo santo dia. Vai ter gente que vai te trair, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai sacanear, vai ter gente que vai roubar, faz parte. Essa é a dinâmica. Não existe, gente, um ambiente extraordinário, onde tudo dá certo, onde tudo roda. Não tem. Por isso que tem muita dificuldade, não é para qualquer um. Por isso que liderança e empresa não é para qualquer pessoa. É muito mais fácil você fazer parte do time, que enquanto time você faz a fofoca, você fala, só que você vai para casa, dorme, você não está preocupado que você tem que pagar imposto no dia seguinte. Então, se você se predispõe a ser um empresário, a ser um gerente, a ser um gestor, você tem que entender, não tem equipe dos sonhos. Isto é o dia a dia. Cuidar da fofoca, cuidar do outro que falou, cuidar da falta, cuidar... É isso aí, o seu dia a dia é isso aí, é a gestão de pessoas, é isso. Exatamente, e aí você tem que ter a capacidade suficiente para separar o pessoal do profissional. Do profissional, senão você fica doente.
Senão você vai ficar doente. Se você não separar o pessoal do profissional, você vai ficar doente. E aí você tem que ter a expertise de olhar para aquele time e falar, tá, com esse comportamento negativo dessa pessoa, o quanto isso de fato impacta o negócio. Porque se você for ficar trocando todo mundo, não para ninguém. Porque não tem ninguém extraordinário. O único extraordinário foi Jesus e mataram ele. E aí você tem que ver que peças você pode mudar também, né? Porque pode ter alguma aí que esteja gerando um problema, mas talvez mexendo essa peça de um lugar a outro, você resolveu. Você resolve. Às vezes trocou de sala, resolveu o problema. Simples assim. Às vezes você trocou de turno. Às vezes você trocou a hora do almoço. Você bota um para almoçar às 11 e o outro a 1. Você resolveu o problema. Entendeu? É estratégia. Como as novas gerações que estão se preparando e que às vezes têm um afastamento daquela parte mais histórica, eles têm que voltar nesse caminho. O que é importante para os novos líderes estudar? As pessoas precisam estudar sobre pessoas. Porque não importa se nós estamos 1500, época de Cristo, ou se nós estamos agora, entendeu? Não importa, não importa. Se você está 2000 anos atrás, quando Cristo começou tudo aquilo e foi traído. Não importa. Você sempre tem que entender que você está lidando com pessoas. E pessoas são pessoas. O que muda é cultura. Mas as pessoas continuam tendo 3 cérebros. O cérebro dessas pessoas continuam querendo economizar energia. A intenção desse cérebro é procrastinar. Nós temos uma forte tendência de fazer fofoca, porque fazer fofoca libera dopamina e dá prazer. Então, não importa em que ano você nasceu e nem de qual geração você é pessoa, e pessoa é complexa. O trabalho que você desenvolve aqui com a equipe de consultoria e tudo isso aí, oferece esse tipo de soluções. Sim. Conta um pouquinho para quem ainda não sabe, ou escuta você, fica apaixonado pelo conhecimento, mas não sabe como eu posso fazer para a Érica fazer algo pela minha empresa. O que a empresa da Érica Belon oferece para os empresários? Nós somos uma escola de negócios. O que uma escola de negócios faz? Ela implanta programas de consultoria dentro das empresas, programas de mentorias para empresários aprenderem a gerenciar o seu negócio. Ministramos treinamentos, palestras e diversas ferramentas de performance. Então, esse é o nosso principal portfólio. E, claro, muitos cursos, infoprodutos que vocês conseguem encontrar na internet. E daqui a pouco a gente se encontra numa imersão onde todo líder que está com dúvidas ou que tem certeza do projeto dele tem que estar, né? Tem que estar. Se você é líder, se você é empresário, se você tem aí o seu braço direito, você tem que participar dessa imersão. Essa imersão são 16 horas de conteúdo comigo. Não é uma imersão de festival de palestrante contando a história de vida deles, que não serve para nada para a sua empresa. Serve para você se inspirar, mas não resolve o problema do seu departamento comercial que não está vendendo. Você ouvir uma história de alguém de superação não resolve o problema da sua liderança que não sabe comandar o seu time. Então, a imersão ela é 100% prática, com ferramentas, entregando para você o que você precisa fazer dentro da sua empresa para você mudar a realidade do seu negócio. Você, na segunda-feira, você já consegue implantar tudo. Inclusive, você fica 8 horas comigo para receber uma devolução da sua avaliação de performance para você saber quais são as habilidades que você não tem e o modelo mental que você hoje tem e que está impactando 100% o seu negócio. Gente, hoje a gente falou sobre um conteúdo muito interessante, sim, uma comparação de uma história bíblica, uma comparação de um momento religioso, mas levado para a liderança da empresa. Obrigado, Érica. Obrigada. Deixa uma frase aí para o pessoal que está nos assistindo, para eles entender que não todo é aquilo que a gente vê na capa, né? Às vezes é bom abrir o livro, né? É importante você abrir o livro. O que eu falaria para você? Primeiro de tudo, que se você é empresário, se você é gestor, se você é da área de pessoas, né? Você que hoje trabalha com pessoas, você tem uma missão que não é nada fácil, tá? Não é nada fácil. Lidar com gente não é nada fácil. É uma das atividades mais difíceis. Mas o que eu diria para você é que ela é possível. E você tem um método hoje que você pode usufruir aí, na sua casa. É só você entrar em contato com a gente, que além de adquirir o livro, ele ganha um treinamento de gestão. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.